Olá para todos, meu nome é Evelyn Novo, eu trabalho com aplicações de sensoriamento remoto para o estudo de sistemas aquáticos e hoje a gente vai tratar de um tema que é bastante amplo, então eu vou focar em alguns aspectos que eu considero importantes, que é o sensoriamento remoto aplicado ao monitoramento ambiental dos sistemas aquáticos continentais. O primeiro aspecto que a gente vai discutir um pouco é quais são os objetivos dessa aula. Então, ao término dessa aula, eu gostaria de ter conseguido cumprir pelo menos 3 objetivos, que levar vocês, aos alunos, a compreender o conceito de sistema aquático continental e sua tipologia, porque o conceito que se tem de sistema aquático e da tipologia, o conhecimento da tipologia ajuda muito na tomada de decisão em relação se é possível ou não estabelecer um sistema de monitoramento de ambiente aquático por sensoriamento remoto, né? Identificar algumas informações que são necessárias ao monitoramento de sistemas aquáticos e que são passíveis de serem fornecidas por sensores remotos. E identificar as limitações e as vantagens do uso de sensoriamento remoto para o monitoramento de sistemas aquáticos. Então, são esses 3. Então, ao longo das nossas discussões aqui, a gente vai fazer algumas questões para testar se esses objetivos estão sendo cumpridos. Então, nós vamos começar com o conceito de sistema aquático. O que é um sistema aquático? É um sistema que basicamente tem água dentro dele, que os processos internos dependem da presença da água. Mas não só da presença da água, mas também é um sistema em que existem interações extremamente fortes entre a água e a geosfera, que é o substrato. Geralmente o sistema aquático está numa região geográfica, ele tem um entorno dele que vai propiciar as propriedades, a qualidade da água, os nutrientes, etc. Também a interface com a atmosfera, por quê? Porque o sistema aquático tem uma camada limite onde há troca gasosa, então vários carbono orgânico, nitrogênio, etc. Está sempre havendo uma troca constante com a atmosfera. Além do mais, vai ter uma interação grande também com a biosfera. Por quê? Porque os seres vivos, eles dentro do sistema aquático, eles vão reciclar os nutrientes que vêm da geosfera e vão, dependendo da fauna e da flora que exista no sistema aquático, essa flora, essa fauna vai também interferir nas propriedades do sistema aquático. E, finalmente, o sistema aquático ele tem que ser entendido como um sistema que é apropriado economicamente para ser utilizado. Então, um sistema aquático ele pode ser natural, que nunca foi um lago lá da Amazônia, que tem pouca pressão antrópica sobre ele, como pode ser o rio Tietê, onde você tem uma pressão grande de poluição, ou você tem uma série de reservatórios em cascata, tudo isso que interfere na caracterização do sistema aquático. Então, quando se pensa no sistema aquático, hoje em dia tem que sair daquela visão da limnologia tradicional, em que se tinha, em que monitorar a qualidade de água era apenas você pegar algumas amostras no centro do reservatório ou de um lago e traduzir isso em termos de propriedades do lago, mas pensar o lago, o sistema aquático, como integrante de uma bacia hidrográfica, certo? Então, isso daqui fica melhor discriminado quando a gente pensa no sistema aquático como tendo uma composição, que é a água, né? E a água ela tem propriedades como, por exemplo, o fato de ser um solvente universal que favorece a presença de uma série de substâncias dissolvidas que são essenciais para a vida no sistema aquático. Por quê? Porque o processo de crescimento de produtores primários ele depende basicamente da energia solar disponível na água, do carbono e dos nutrientes, fósforo, nitrogênio, etc., que estão dentro do sistema aquático. E esses nutrientes eles são
possibilitados, porque a água, quando ela passa no meio, na geosfera, ela decompõe esses nutrientes e disponibiliza para o sistema aquático. E partículas em suspensão, que também são partículas que elas ocorrem, elas se mantêm em suspensão porque a água tem uma propriedade que é a densidade alta e isso favorece a manutenção das partículas em suspensão. Essas duas propriedades, né, o fato de ter substâncias dissolvidas em partículas de suspensão, é extremamente importante do ponto de vista do sensoriamento remoto. Por quê? Porque você consegue detectar as partículas de suspensão usando dados de sensoriamento remoto e como muitas das partículas, das substâncias dissolvidas, elas estão absorvidas nas partículas de suspensão, você monitorar as partículas de suspensão, indiretamente você pode estar monitorando também características do ecossistema aquático que são importantes para a vida dos organismos vivos, que são os nutrientes e que é o campo de luz subaquático. Bom, e aí um outro aspecto que é importante pensar é nas forçantes ou as condições de contorno do sistema aquático, que são as características geométricas, forma, profundidade, as características hidrodinâmicas, a radiação solar, né? Se você vai ter mais energia, menos energia, o clima, por quê? Porque o sistema aquático depende basicamente da disponibilidade de água que é dada pela precipitação, que depende do tipo de clima. Então essas características têm que ser pensadas, têm que ser avaliadas no momento de se definir um sistema de monitoramento. E as características da bacia hidrográfica que também têm que ser observadas, por exemplo, a razão entre o tamanho da bacia hidrográfica e o tamanho do lago, do reservatório do rio, são elementos que interferem na maior ou menor velocidade de modificação das propriedades do sistema aquático. E aí nós vamos passar para um conceito importante, que é o conceito de regime hidrológico. O que é o regime hidrológico? O regime hidrológico ele define a variação das propriedades do sistema aquático no tempo. E ele pode ser caracterizado pela magnitude, frequência, duração, ritmo e taxa dessa variação. E essas modificações, elas são importantes para definir a qualidade de água, as fontes de energia necessárias para o metabolismo aquático, as características físicas do hábitat, né, a estrutura física do hábitat e as interações bióticas dentro do sistema. Quando o regime hidrológico se mantém, porque o regime hidrológico ele é uma coisa que foi forjada evolutivamente na paisagem pela interação entre o clima, a hidrosfera, a atmosfera, etc., e mais a vida aquática, a vida dentro do sistema aquático. Então, a integridade ecológica ela depende da manutenção desse regime hidrológico natural. Então, modificações nesse regime hidrológico natural podem romper a integridade ecológica. Então, só para um pouquinho mais de detalhe, vou pegar, ver se eu consigo pegar aqui e mostrar. Não está funcionando, mas só para entrar mais um pouquinho em detalhe, a magnitude, né? Por exemplo, o nível da água do sistema aquático, ele pode ter uma variação de ampla magnitude, né? O nível da água varia bastante ao longo do tempo e pode ter uma variação de pequena magnitude. Quando você tem um sistema de ampla magnitude, você pode ter um sistema aquático que oscile entre uma fase terrestre e aquática. E você vai ter, por exemplo, a frequência de monitoramento. Se você tiver dados que você só consiga observar esse sistema na fase próxima da terrestre, você não vai estar monitorando o sistema aquático, você vai estar monitorando o sistema terrestre. Você tem que conhecer essa amplitude de variação para você definir qual é em que condições você quer monitorar. E, notadamente, se você quer monitorar as propriedades da água, vai ter que ser durante o período em que você tenha o máximo nível da água e não quando ele já está transformado num sistema de transição para o ecossistema terrestre. Outra característica importante é a frequência de variação, né, dessa variação. Tem sistemas que se mantêm
que a frequência aqui, a frequência de variação aqui é mais baixa, aqui a frequência de variação é mais alta, certo? Então essa frequência de variação é uma variável importante porque vai determinar a frequência de aquisição de dados que você necessita para fazer o monitoramento do sistema. A duração, certo? Sistemas, por exemplo, aqui você tem um sistema em que você tem uma rápida subida da água e depois essa água permanece por um grande tempo no mesmo estado e depois uma rápida descida. Então é um sistema, por exemplo, que tem 2 estados bem definidos e que talvez possa ser monitorado só durante esse estado, se for de grande amplitude de variação. Por quê? Porque nesse estado aqui ele vai estar, não é mais um lago. Então é uma outra variável que precisa ser levada em conta. Nível da água, o ritmo. O que é o ritmo, né? A estabilidade da frequência de variação. Por exemplo, aqui você vê que o ritmo de variação a frequência é alta de variação e num ritmo constante. Aqui você tem uma frequência que se alterna, ele sobe e desce rapidamente num momento, depois ele sobe lentamente e desce mais lentamente num segundo momento, depois volta a subir e descer. Essa previsibilidade também vai dar uma ideia do maior ou menor sucesso que você vai ter no seu sistema de monitoramento. Não adianta você querer monitorar a uma taxa frequente o sistema, se o sistema tem um ritmo infrequente, né? A batida, né, do sistema é diferente. E a taxa de mudança. Às vezes você tem pequenas taxas de mudança maiores e você tem taxas de mudanças menores, e quando você tem taxas de mudança do sistema muito pequenas, muitas vezes o seu sistema sensor ele é incapaz de perceber aquelas mudanças. Então, antes de você propor um sistema de monitoramento usando sensoriamento remoto, é extremamente importante que se conheça esse ritmo, né, o regime hidrológico do sistema aquático. E existem dados para isso, que são os dados coletados pela ANA, pelo IBAMA, no caso dos reservatórios, existem os dados fornecidos de vazão afluente e efluente, que permite que se tenha uma noção desse ritmo, né? Existem séries históricas de 100 anos, de 50 anos, de 30 anos, que permitem que alguns desses sistemas possam ser avaliados dessa maneira. Então, resumindo, quais seriam as implicações do regime hidrológico sobre o monitoramento dos sistemas aquáticos? O regime hidrológico vai definir a frequência de aquisição de dados de sensoriamento remoto mínima para capturar os diferentes estados do sistema aquático, né? E vai definir as forçantes que precisam ser monitoradas para explicar as mudanças de propriedades da água. Tá? Então, isso é um aspecto a ser... E um outro aspecto a ser considerado é a tipologia dos sistemas aquáticos. Você tem sistemas aquáticos lóticos que são caracterizados pelo fluxo direcional da água. Então, a água ela tem uma vazão, ela tem um fluxo, ela tem uma velocidade, certo? Por exemplo, aqui um exemplo esse mosaico da bacia do canal, né? Não da bacia amazônica, mas do canal do Amazonas, dos Solimões Amazonas, da nascente até a foz. Então aqui a gente tem 4 quadrinhos aqui, em vermelho, azul, amarelo e azul mais claro, que mostra diferenças, né, de vazão e de área de bacia, baseado em dados coletados por Forsberg et al. Em 1998. Então, por exemplo, em Vargem Grande, aqui já mais próximo à fronteira do Brasil com a Colômbia, você tem em Vargem Grande uma área de captação para essa estação de Vargem Grande de cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados e com uma vazão de 47 metros cúbicos por segundo. À medida que você vai encaminhando em direção à foz, como a área da bacia vai aumentando, foi para 1.230.000 quilômetros quadrados, a vazão já foi para 58 metros cúbicos por segundo, e para Manacapuru e para Óbidos. Então você tem um fluxo de água e
uma modificação do sistema, uma modificação natural do sistema em função da bacia de acumulação de água montante e de uma série que inclui, por exemplo, a entrada de vários afluentes importantes no curso de um rio, certo? Então, a forma de você tratar, como que você vai monitorar e o significado dos dados que você vai obter, tem que levar em conta isso, porque os sistemas lógicos são sistemas em constante modificação, certo? Então, para você monitorar um sistema lógico, você precisa ser capaz de distinguir as mudanças ocasionadas por degradação da água em relação àquelas mudanças absolutamente naturais do funcionamento de um sistema aquático, tá? E os sistemas, outro tipo de sistemas, são sistemas lóticos, né? Que são lênticos, que são os sistemas que são caracterizados por uma água que tem pouco fluxo. Quando você pega uma definição de sistema lêntico, eles dizem assim, que são sistemas com água parada. Não existe água parada, quer dizer, é uma definição muito ruim, né? Sistema de água parada. Na realidade, a água, ela tem, mesmo nos lagos, elas estão em constante movimento por efeito de vento, etc. Tá? E aí, exemplos desses sistemas lóticos são os lagos, né? Os lagos, eles são, geralmente, têm uma forma mais definida, assim, e tem lagos de diferentes origens também. Tem desde lagos que são isolados, como lagos que são lagos por meandros abandonados, etc. E isso tem que ser levado em conta também. E reservatórios, como o caso do reservatório de Barra Bonita. Tá? Então, as implicações que a tipologia dos sistemas aquáticos, quais são as implicações da tipologia dos sistemas aquáticos sobre o monitoramento do sistema, sobre o seu monitoramento? Os dados de sensoriamento remoto são mais adequados ao monitoramento dos sistemas lênticos e os processos hidrológicos com taxa de variação diária e mesmo semanal não são passíveis de monitoramento pelos sistemas orbitais disponíveis. Então, quais seriam as questões que eu teria para perguntar para vocês? Qual o conceito de sistemas aquáticos e quais são as implicações desse conceito nas atividades de monitoramento? E como que o regime hidrológico e a tipologia dos sistemas aquáticos afetam as atividades de monitoramento por sensoriamento remoto e por quê? Então, é uma coisa para vocês meditarem enquanto a gente passa para esse próximo tópico, que são as informações passíveis de serem obtidas por sensoriamento remoto. Essas informações, eu vou depois mostrar uma série de exemplos para vocês, são informações que para as quais já existe metodologia comprovada, ou seja, já existem dados na literatura, artigos publicados que mostram que é possível você, por exemplo, estimar a transparência da água ou a profundidade SEC usando dados de sensoriamento remoto. Existem metodologias que permitem estimar a concentração de clorofila, florações de alga, abundância e distribuição de macrófitas, carbono orgânico dissolvido, sólidos de suspensão, temperatura da superfície, uso da terra da bacia, nível da água, morfologia dos lagos. Então, todas essas variáveis são passíveis de serem extraídas por sensoriamento remoto, mas a grande questão é possível utilizar essas variáveis para fazer monitoramento ambiental dos sistemas aquáticos? Então, vamos analisar um pouco essa questão. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem um mapa, 2 mapinhas com a distribuição de concentração de clorofila e distribuição espacial da profundidade SEC num lago alpino, certo? Então, é um trabalho até antigo, de 2001. Então, se é possível mapear, porque até hoje não existem sistemas operacionais de monitoramento dessas variáveis pelo mundo inteiro, ou produtos dessa natureza, como existem, por exemplo, os produtos oceânicos de concentração de clorofila para o oceano, etc. Por quê? Esse exemplo é de um lago alpino,
né? O lago nos Alpes. Se a gente olhar a escala aqui, é um lago que tem mais ou menos uns 5 km de largura, né? Menos de 5 km de largura, então para que seja monitorado ele exige um sistema sensor, e no caso foi feito com um sensor TM, que tem uma resolução espacial de 30 por 30 metros, e não poderia ser feito com sensor do tipo MODIS, que tem uma resolução espacial de 250 metros, porque o tamanho o tamanho desse pixel faria que houvesse muito pixel de borda e a precisão do mapeamento seria muito baixa. Outro aspecto importante é que esses lagos aí, alpinos, esses são lagos extremamente transparentes. Pela transparência do disco de SEC medida por eles, já dá para perceber que tem a água com profundidade de 11 metros, entendeu? Ou mais. Então, águas extremamente transparentes que indicam, por exemplo, a presença de um componente oticamente ativo, que é a clorofila, apenas. Então, vamos dizer assim, é um caso simples de mapeamento. É muito diferente de sistemas, por exemplo, em regiões tropicais, em que você tem grandes mantos intemperizados de rocha e que você tem uma erosão hídrica que proporciona a presença de partículas inorgânicas que se misturam à clorofila e alteram a transparência da água. Então, nunca se sabe se a transparência da água é devido à presença da clorofila ou é devida à partícula inorgânica. Então, tem essas diferenças entre o que a gente vê na literatura e a realidade da aplicação aqui no Brasil.